É interessante pensar, né, você se tornar artista, ou nascer artista, ou estudar para ser um artista. E essa é uma reflexão que ela é feita constantemente, visto que à medida que você vai estudando, você vai percebendo que quanto mais você estuda, menos você sabe, né? E inicialmente o que mais me motivava ou me inspirava a produzir arte eram questões que eram internas, né? Era muito temas que eu gostaria de trabalhar, formas que eu gostaria de desenvolver, linguagens que eu gostaria de estudar. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que essa minha produção, ela não era sobre mim, não era sobre diretamente o meu processo individual ou o meu processo interno. Eu comecei a entender que ou pelo menos a linguagem, as produções que mais me faziam felizes, que mais me inspiravam, eram produções que tinham um retorno social, eram produções que tinham um impacto na sociedade ou na cidade. Então essa foi uma das questões que fez com que toda a operação minha como indivíduo ou como coletivo, em todos os projetos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, tivesse uma direção para o público, para a cidade. A ideia de uma estética que ela fosse relacional, que ela só fizesse sentido no contato com o público. Então, ao longo do tempo, eu fui me inspirando não só por iniciativas dentro do campo da arte, mas iniciativas que faziam sentido dentro do campo do social, dentro do campo da discussão da pedagogia, dentro do campo da discussão dos direitos humanos. Então, vou ter inspirações tanto num Mano Brown, do Racionais MCs, como, por exemplo, numa Conceição Evaristo, ou numa Sueli Carneiro, ou em um Malcolm X, ou num Carlos Marighella, ou em uma Marielle Franco, ou em uma Carolina de Jesus. Então, essas motivações, essas produções que transcendem as suas bolhas, as bolhas da política, as bolhas da literatura, as bolhas da música, as bolhas da cultura, são formas de produção que me interessam bastante. E isso fez com que o trabalho que eu desenvolvesse, tanto individualmente ou quanto coletivo coletores, naturalmente no seu próprio DNA fosse furando bolhas, né? Então, com o trabalho do Coletores, por exemplo, a gente está fazendo essa ocupação aqui do Save a Cidade, a convite da Soma Uma, foi um projeto que iniciou dentro da Design Week. Então, mesmo a gente não se autodefinindo um coletivo, uma empresa de design, o coletivo Coletores fura essa bolha e acessa a maior semana de design da América Latina. Da mesma maneira, há 2 anos atrás, a gente fez a São Paulo Fashion Week, ou da mesma maneira, há 2 anos atrás, a gente fez a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.